Oiê, tudo bem com você? Por aqui tudo certo. O episódio de hoje, episódio 7, ele vai ser um pouco mais espontâneo. Essa semana foi uma semana meio densa para mim e eu não tive o tempo e a disposição mental para organizar os episódios do jeito que eu normalmente faço, com tempo, com antecedência. Mas, como meu ascendente é touro e dizem que taurinas têm um lado assim muito cumpridor e muito teimoso até de persistir nas coisas, eu tô aqui. Eu vim aqui para você e com você. E vim aqui também porque eu acho que é importante a gente entender que nem sempre as coisas vão ficar exatamente do jeito que a gente quer e que esse sentido perfeccionista ele pode ser extremamente tóxico e pode não ter, ir na contramão daquilo que a gente quer quando a gente está falando de vida intencional, vida criativa, vida organizada. Aliás, o primeiro episódio, eu acho que é o primeiro episódio desse podcast, fala justamente sobre isso, sobre esse desejo que a gente tem de ser perfeita, de só colocar as coisas no mundo quando elas estão perfeitas e o quanto isso pode ser contraproducente. Eu confesso que eu não sei te dizer exatamente quanto tempo de duração esse episódio vai ter. Mas, caso você ainda não tenha reparado, o nome desse podcast não é 10 minutos de cada vez à toa. Porque normalmente os episódios não têm uma duração que vai muito além de 10 minutos. E, se você nunca tinha parado para pensar nisso, o objetivo era fazer também com que o conteúdo que eu falo aqui com você fosse um conteúdo mais lento, de consumo mais suave, de pouquinho em pouquinho, para a gente ir se organizando 10 minutos de cada vez, de pouquinho em pouquinho, de bocadinho em bocadinho. Então vamos lá. A minha abordagem nesse podcast, que também é a mesma como mentora de organização e planejamento de vida, como professora, como pessoa, como profissional, em qualquer área que eu trabalhe, é uma abordagem, digamos assim, holística, que nunca vai se limitar a ferramentas, métodos, mas que parte sempre do autoconhecimento. Fica comigo, você já vai entender por que eu estou falando tudo isso, e logo no início do episódio. Claro que nos assuntos pilares desse trabalho que eu faço aqui, não só, é como a gente consegue viver uma vida mais organizada com intenção. Mas para chegar aí, eu vou precisar te mostrar que a gente é muito mais do que a nossa organização. Então, bora! Essa semana, tal como eu disse, né, no começo, foi uma semana particularmente desafiadora para mim. Sabe, desafios internos, aqueles intensos que acontecem assim e te puxam o tapete, esses mesmos. É certo, e você já deve ter comprovado isso, que a vida sempre se encarrega de arranjar alguma maneira de te mostrar aquilo que você tem que fazer. Costumo dizer que a vida é aquela pessoa que está lá no final da rua, te acenando, dizendo: "Ô, Cristina, presta atenção nisso." E você finge que aquela pessoa nem existe. Aí ela chega mais perto e continua dizendo: "Oi, tudo bem? Vim aqui para te falar uma coisa." E a gente continua ignorando. Aí ela se coloca na frente da gente, né? E a gente desvia o olhar, finge que não viu e tal. E ela, não satisfeita, porque ela não desiste, ela toca no nosso ombro e diz: "Cristina, preciso falar com você. Olha, você precisa prestar atenção aqui numa coisa." E a gente ignora de novo. E aí ela não faz por menos. Dá logo uma chapada na nossa cara e diz: "Olha, se você não entendeu desde o início que eu estava tentando te mostrar uma coisa, eu precisei chamar a tua atenção de alguma maneira." Pronto, foi isso que aconteceu. A vida essa semana, ela foi assim comigo, impiedosa. Puxou o tapete, bateu na cara e disse: ou vai ou vai. E em função disso, eu tive pensando sobre a importância de ser ouvida. E isso é o primeiro assunto sobre o qual eu queria falar com você hoje. Ouvida de verdade, sabe? Com atenção, com cuidado, com interesse. E a palavra interesse, ela precisa ter um destaque aqui. E aí eu fui ao dicionário, porque eu sou dessas, buscar o conceito de interesse.
E entre muitas definições, eu encontrei relevância atribuída a algo, importância. E é por aí, né, gente? Quando você para ouvir uma amiga que te liga, ou que te diz que precisa conversar, ou quando você consegue ter a sensibilidade de perceber que ela precisa ser ouvida e doa, e principalmente doa, o seu tempo para ela, você está, de uma maneira indireta, trabalhando no interesse por si mesma, por si mesmo também. E aqui é o segundo ponto que eu queria chegar. A gente se torna mais capaz de se interessar pelos outros na medida em que consegue verdadeiramente praticar interesse por tudo aquilo que é importante para nós. E não é com um olhar autocentrado, sabe? Porque aí gera outros problemas. E nesse sentido eu te proponho uma reflexão, que é a seguinte: você está se interessando verdadeiramente pelas coisas que você faz? Vou fazer a pergunta de novo, para você ouvir de forma bem lentinha. Você está se interessando verdadeiramente pelas coisas que você faz? Pelo que você vê? Pelas pessoas que você segue nas suas contas, pela internet afora, pelas pessoas com quem você namora, se relaciona, pelas suas amigas, pelos seus amigos? Tá. Ou você está surfando na superfície da onda da vida? Eu não estou dizendo que você está certa nem está errada. Eu estou te propondo essa reflexão. Faz essa pergunta para você aí, internamente. O que realmente é relevante para você? O que é prioridade para você nessa vida? A gente não vai encontrar sentido para continuar qualquer coisa que a gente comece na vida ou que a gente queira começar na vida se a gente não souber responder por quê. Por que você faz o que faz? Por que você comprou esse curso? Por que você namora com essa pessoa? Por que você compra as coisas que você compra? Por que você come as coisas que você come? Por quê? Por quê? Por quê? E é nesse porquê que reside o sentido para a direção que você tomar na sua vida. Lembra daquela história da Alice no País das Maravilhas? Em que ela pergunta para o coelho que direção que ela deve ir. Eu não sei exatamente como é a frase, mas o sentido é esse. Ela pergunta para o coelho que sentido ela deve tomar e ele pergunta, para onde você quer ir? E ela diz, não sei. E ele responde, para quem não sabe, qualquer direção serve. Quando você responde a esses porquês, você está tomando decisões importantes na sua vida. Aquele porquê curioso de criança, lembra? Que pergunta porquê de tudo? Ele se transforma num porquê que valida compromissos, decisões, planos de vida. Então, isso tudo que eu falei é sobre organização, sim. Mas uma organização que parte de dentro para fora. Olhando para dentro, a gente consegue organizar o que está fora. E aí, o que você achou disso tudo que eu falei? Viajei muito ou fez algum sentido para você? Pode deixar sua mensagem aqui embaixo no campo dos comentários desse podcast. Eu volto semana que vem. Até lá, faz o seguinte, dá uma olhada no meu canal do YouTube, onde você pode encontrar um monte de vídeos importantes se você tem interesse em criação de vida intencional. Basta procurar por Aflora Lab, tudo junto, ou você pode escrever o meu nome, que também vai dar lá, Cristina Dantas. Bem, eu vou nessa, espero que você tenha um belíssimo final de semana e a gente se vê em breve. Até lá, cuide-se bem. Tchau!